Feliz sábado. Deus é conosco. Essa é a razão de nós estarmos aqui, né? Nós estamos aqui porque confiamos que o Deus do céu, o Criador de todo o universo, Ele nos ama e se faz presente através do Santo Espírito em nosso meio, amém? Agora, deixa eu saber aqui, como eu não sou daqui, tem que perguntar, né? Quantos aqui são membros ou que não são batizados? São pessoas que ainda não foram batizados aqui na Igreja Adventista. Deixa eu ver se a maioria... Uma, duas, Deus abençoe vocês, tá? Então a maioria, tem uma outra pessoa ali atrás, Deus também te abençoe. Estamos aqui escutando uma música de fundo, muito legal. Olha só. Bem, meus irmãos, sou pastor da igreja do Guilherme, de Santa Teresa. Cuido também de Silvestre, Cruz Vermelha e Saúde, que é ali no Morro da Providência, aquela região ali central do Rio de Janeiro. E pela graça de Deus, conto com a oração dos irmãos, estejam orando, porque nós vamos abrir esse ano uma igreja no Catumbi, que é aquele bairro que fica atrás do Sambódromo. Então vocês estejam orando, lá é um local difícil de você conseguir propriedades para começar. Está tendo muito investimento naquela área, mas Deus tem nos abençoado. Já temos um grupo, um núcleo disposto a iniciar. A concorrência está grande, né? Pronto, né? Problema resolvido, não é isso? Mas ao vivo é assim, gente. Quando a gente tem um estúdio, você vê tudo bonitinho, mas ao vivo dá problema. Não tem jeito, não tem jeito. Bem, a partir de amanhã, nós também vamos iniciar a nossa Semana Santa. É a semana que nós relembramos o ministério e principalmente a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E qual que vai ser o horário da Semana Santa, durante a semana? Alguém fala aí. 19h30. Vai ser na igreja ou nos pequenos grupos? Até quarta-feira, de domingo a quarta, nos pequenos grupos. Isso. Quinta, sexta e sábado, na igreja. Então você está convidado, você amigo internauta, já anota o meu blog também, para você não ver agora, ver à tarde, www.pastoriude.blogspot.org.br. Então, nessa semana, nós vamos ver o encontro de Jesus com várias pessoas e as transformações que esse encontro gerou com essas pessoas, João Batista, Maria e outros. Eu tenho um colega que, assim, ele é diferente de mim. Eu, quando pego um livro para ler, eu gosto de ir lendo capítulo por capítulo. Mas tem uma pessoa assim que ele, não sei, acho que perde meio a graça, mas ele gosta. Ele gosta de ler o último capítulo primeiro, para ver se a história é boa, ter um final feliz, para depois ir pegar do começo para entender. Bem, como eu não vou estar aqui a semana toda, e vocês vão ter oportunidade de ver o ministério de Jesus ao longo dessa semana, eu vou ter que contar o final da história. Toda a história é boa. A história da Bíblia é interessante que do começo ao fim ela é boa. Ela tem romance, né? Tem traição, suspense, mas eu vou contar o final da história. Porque o final da história é algo assim maravilhoso. Então a gente tem que começar com o começo do final. O começo do final está lá em Mateus 24. Vamos abrir nossas Bíblias, nós vamos ler alguns textos. Mateus 24, o verso 30. Enquanto nós abrimos nossas Bíblias, eu tenho que apresentar para vocês a mulher mais bonita que está presente nessa igreja, nesse momento. Minha esposa, por favor, fique em pé ali, dê um tchauzinho. Essa é a mulher mais bonita dessa igreja, com todo respeito às demais que estão aqui. E do lado estão minhas duas filhas, a Larissa e a Ludmila. Mas eu estou certo, não é? Para o Wilson, a mulher mais bonita é a dele, né? E eu não vou brigar com ele, né? E talvez se alguém achar igual a mim, eu tenho que brigar com essa pessoa também, né? Vocês me respeitem, hein? Acharam aí? Mateus 24.
é o começo do final. Verso 30 e 31 que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande barulho de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Por que nós somos adventistas? Porque nós cremos na volta de Jesus. A volta de Jesus, ela resolve todos os nossos problemas, amém? Resolve todos. Durante essa semana, nós vamos ver pessoas que tinham problemas, que quando encontraram com Jesus, resolveram seus problemas. Mas a volta de Jesus resolve os problemas de todos, dos crentes e dos não crentes, dos fiéis e dos infiéis, dos que conhecem a Deus e dos que ainda não conhecem. É uma história que, quando isso acontecer, e cremos pelas profecias e pelo que vemos ao nosso redor, que será em breve, quando isso acontecer, vai ser um dia de muita alegria. Na verdade, a gente só vai conhecer o que é alegria no sentido pleno nesse dia. Mas também vai haver um grupo, Jesus já mencionou aqui, os povos da terra se lamentarão. Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante na Bíblia, que é o fim do mal. O fim do mal. Nós vivemos num mundo e num país, numa sociedade, ainda mais na cidade que vivemos, que parece assim que o mal não tem fim. Às vezes parece que o mal não tem fim. Eu tenho uma congregação pequena no Morro da Providência. E lá era conhecido porque a situação não era muito fácil, né? Primeira vez que eu fui dar carona para os irmãos da igreja, o meu... É cano de descarga que fica embaixo do carro? Não tem nada de carro, né? É, né? Então, o quebra-mola era aquele quebra-mola que para muro estava abaixo, para muro, né? Mas para quebrar a mola não quebrava só a mola, ele levava a mola e o que tivesse com o carro. Então, quebrou ali. Por quê? Porque os quebra-molas eram aquele estilo, para quê? Para não poder subir os carros da polícia, né? Aí botaram o PP, aquela coisa toda. Só que, para quem vive numa comunidade como essa, o bandido não é o bandido. O bandido é a força de ocupação, é estranho. E esses dias uma irmã, ela não mora na comunidade, ela mora na parte baixa, ali perto do porto. Ela falou, olha, agora que resolveu o problema lá em cima, as pessoas que dominavam lá em cima vieram para onde? Aqui para baixo. Então, toda vez que eu vou para casa, tem que pessoal estranho e é uma situação esquisita, porque quando você mora na comunidade, a comunidade é um lugar de paz. Por quê? Porque todo mundo se conhece. E, na verdade, o bandido não faz mal ao morador. Mas quando o bandido se desloca de um lugar para o outro, ele não conhece quem é residente e quem não é. Então, até as coisas se acostumarem, se conformarem, tem várias situações complicadas de se enfrentar. Mas por que eu estou falando isso? Nós estamos numa sociedade que, quando você acha que vai resolver um problema, você cria outro. Quando você descobre a cura para uma doença, aparece outra pior. Quando você consegue resolver uma parte dos problemas da sua família, acontece outro. A nossa vida, às vezes, parece que só se resume ao quê? Resolver problemas, né? Eu construo aqui, começo a construir minha casa. Aí, se eu for legalizar minha prefeitura, o meu imposto sobe, e assim, etc., né? Aconteceu uma coisa muito interessante. Lá em Cruz Vermelha é um prédio assim, tombado. E fica lá no centro da cidade. Depois de 3 anos tentando botar placa, a prefeitura nos autorizou, em outubro do ano passado, a colocar a placa de Cruz Vermelha. E para as 2 placas, nós gastamos apenas, na Pechincha, R$4.000. O nosso querido e amado prefeito foi reeleito, e 1 mês depois dele autorizar, ele mudou as regras e tivemos que tirar a placa. Vamos orar por ele, né, irmãos? Ele precisa das nossas orações. Então, nós vivemos num mundo que felicidade plena
Não existe. Nunca se resolve. Nós sempre temos alguma dificuldade, alguma coisa para tirar as lágrimas dos nossos olhos. Mas quando o Senhor Jesus voltar, essas coisas se acabam. Pedro diz que nós aguardamos um novo céu, uma nova terra nos quais habita a justiça. Quando que vai ser resolvido o problema de má distribuição de renda? Quando? Quando Jesus voltar. Quando que vão acabar as filas nos hospitais? Quando Jesus voltar. Eu estou doido, ansioso para ficar desempregado. Porque o Leonardo, vai ficar desempregado. Lá não vai precisar de ninguém do setor de saúde. Não é isso? Na nova terra, não vai precisar de ninguém do setor de saúde. Na nova terra, não vai precisar de nenhum pastor, porque todos vamos estar na presença do sumo pastor das ovelhas. O Senhor Jesus vem, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir dos versos 45 em diante, ele vem falando que o que vai acontecer é que, no abrir e fechar de olhos, os nossos corpos se tornarão o quê? Incorruptíveis. Isso significa que nós teremos um corpo mais poderoso do que qualquer herói da história de quadrinhos. Nenhuma doença me atinge mais, a morte não me atinge mais, a calvície que vem chegando te penteia para o lado para tentar tampar, não vai acontecer mais. As espinhas, porque ser humano é assim, né? Quando as espinhas saem, iniciam as rugas, né? Isso vai passar também. Para aquele pessoal que está juntando dinheiro para fazer operação, uma lipo e tal, está com medo da estria, não se preocupe, guarde seu dinheiro, porque quando Jesus voltar, esse problema também se resolve. Meus irmãos, o mundo perfeito é difícil de pensar, é difícil de imaginar, é difícil de acreditar, parece um conto de fadas, mas a Bíblia deixa claro, é real. Nenhuma das profecias da Bíblia falhou. Jesus relata em Mateus 24 cerca de 20 sinais acerca da sua vinda. Desses 20 sinais que envolvem guerras, doenças, desigualdade social, etc., desses 20, 19 se cumpriram. Amém? É muita coisa, né? 19 se cumpriram, 95%. O último, que ainda não se cumpriu, ele está se cumprindo nesse exato momento, que é a pregação do Evangelho a todo mundo. Uma prova é que agora você está ouvindo o quê? O Evangelho. O Evangelho está sendo pregado e Jesus em breve voltará. Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 18, diz que em breve será soada a trombeta de Deus, o próprio Deus dará o comando, será soada a sua trombeta, vamos ouvir a voz do arcanjo e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados e subiremos todos juntos para encontrar com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Lá vamos rever todos os entes queridos para nunca mais nos separarmos. Mas o que acontece com essa terra e como é o fim do mal? Então vamos agora para o texto central do nosso sermão, que está lá em Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse, Jesus volta, leva os seus salvos. Então acontece o que está escrito nesse capítulo. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 4: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando Jesus vem,
acontecem 2 ressurreições. Está lá em Daniel capítulo 12. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a honra e outros para a desonra. João capítulo 5, se eu não me engano, é o verso 28 e 29, Jesus também diz a mesma coisa: todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os salvos são levados, junto com toda a família de salvos, desde Adão até o último converso, todos transformados, com aparência perfeita, em plenitude de saúde, em harmonia com todos os semelhantes e com todo o universo, sobem. Nesse mesmo momento, Paulo, escrevendo lá na 2ª carta de Timóteo, no capítulo 3, ele diz que quando o Senhor Jesus vier, o próprio Senhor Jesus disse que ele viria na sua glória, na glória do Pai e na glória dos seus santos anjos. Imagine uma situação assim: você está numa estrada, chove muito, não existe nenhum poste e seu carro para. Aquela escuridão que você não consegue enxergar a sua mão se você fazer assim. Agora, atrás de você vem um caminhão e ele acende todos os faróis no seu rosto. Consegue imaginar? Aquele clarão que você só vê o branco, você não vê mais nada, vai ser uma luz muito mais forte do que isso. Paulo, quando viu Cristo ressurreto numa visão, ele ficou 3 dias sem enxergar. E teve que vir um homem de Deus orar para que ele voltasse a enxergar. E mesmo assim ele carregou as sequelas o resto da sua vida. Agora imagine todos os anjos no céu, que não são poucos. Se a gente imaginar que cada um de nós tem um anjo da guarda, e somos quase 7 bilhões afora os que já faleceram, existem muitos anjos. Muitos anjos. E as pessoas perguntam assim: pastor, mas como todo olho verá? Olha, coloca essa quantidade toda de anjos no céu para você ver. Você não vai ver. O fato é que nenhum pecador pode ver a Deus e permanecer vivo. Todos os que não forem transformados por Jesus agora, não serão transformados por Jesus quando Ele vier. Não existe transformação de caráter e nem de corpo na segunda vinda, para aqueles que não transformaram o seu caráter. Quando? Agora. Nós temos que ter em Cristo nosso coração transformado, para sermos completamente transformados por ocasião da sua vinda. O planeta vira o caos. Apocalipse diz que o anjo tinha a chave do abismo. Abismo é a mesma palavra que é usada quando a terra ainda estava sem forma e vazia. Satanás finalmente vai receber de Deus a oportunidade que ele tanto queria: construir um reino independente de Deus. Vai ser um lugar onde ele vai conseguir reinar, mas sem Deus não há vida. Nesse mundo apenas haverão prédios destruídos, uma natureza rebelde, sem mais as regras estabelecidas por Deus. Apocalipse diz que nem os montes e nem as ilhas se acharão nos seus lugares. Estarão numa terra pior do que quando ela foi destruída pelo dilúvio. Ali, Satanás e todos os anjos que acreditaram nele vão estar sozinhos durante 1000 anos. Minha mãe, assim, era uma mãe muito rigorosa. Fui criado sem pai, então ela falou que tinha que ser o meu pai e a minha mãe. É aquela coisa que se você pisca já leva um tapa para olhar para o lado certo, né? Mas um dia ela cansou de me bater, que ela achava que ia me machucar. Então ela criou um negócio que muitos pais fazem, que é o banco do castigo. Super Nana fala disso, é o banquinho do castigo para você pensar. E olha, isso parece que é mais doloroso do que levar um tapa, né? Porque você fica lá, silêncio total, né? Tic-tac, tic-tac. É terrível. Deus vai deixar Satanás no banquinho do castigo.
Bem, você queria governar sobre a terra? Tudo bem, eu vou tirar o meu povo, você fica com os seus e se vira. E a terra fica completamente desolada. Jeremias diz que só vai haver ruínas e vai haver tantos corpos de mortos, porque serão todos mortos, que não vai haver funerais, não vai haver enterros. Os corpos serão jogados como lixo pelo chão. Será uma cena terrível. Ele vai poder contemplar com os seus próprios olhos o resultado da sua rebelião. E você sabe que quando a coisa começa a dar certo, as pessoas falam assim: olha, eu estou contigo, hein? Quando você chegar lá em cima, lembra de mim. Mas quando as coisas dão errado, o que as pessoas falam? Eu te disse, eu te avisei. Aí agora imagina só, Satanás com 1/3 dos anjos do céu, sei lá, 3, 4 bilhões de demônios, falando o seguinte: eu cantava lá no coro, e você começou essa confusão, me prometeu isso, me prometeu aquilo, me prometeu casa, comida, roupa lavada, e agora onde que nós estamos? Todo mundo falando no ouvido. Aí a terra de fato vira o quê? Vira um inferno. Durante 1000 anos eles vão poder pensar em todas as oportunidades que Deus deu, como era a vida deles no céu e o que eles conseguiram sem Deus. Meus irmãos, é para se pensar. Muitas pessoas, infelizmente, quando vão falar da igreja lá fora, só lembram dos defeitos e não das qualidades. Só que quem sai sabe qual é a diferença de servir a Deus aqui dentro e estar perdido lá fora. Só que nem todos voltam. Nem todos voltam. O turbilhão os suga, nem todos voltam. Meus irmãos, nós somos uma família. E a família diz aquela questão, né? Roupa suja se lava onde? Em casa. Então, essa aí é para você, tá, irmão? Anote. A gente briga aqui, né? Ok? Aqui o hospital tem que ter defeito. Se tiver alguém santo, é de se estranhar, né? Se tiver alguém aqui santo, 100%, eu vou perguntar assim: por que a Enoque não te buscou ainda, né? Por que a Enoque não te buscou? Então nós estamos no hospital, nós temos que ser tolerantes com as falhas uns dos outros. Mas o fato é que, depois dos 1000 anos, Apocalipse 20, a partir do verso 7, diz que a cidade santa descerá. Mas por que a cidade santa tem que descer, se os salvos já estão no céu e não tem mais ninguém do povo de Deus aqui na terra? Porque Deus é um Deus decidido. O que Ele começa, Ele termina. Ele separou esse planeta para ser habitação dos seres humanos. Então, no céu não é nossa morada. No céu são apenas férias. Nós vamos passar 1000 anos entendendo os porquês. Porquês, por exemplo, se Deus é um Pai, Deus o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro, e também os três são um, como é que os três são um se cada um é um? Tem outra aquela dúvida. Se já sabia que ia pecar, por que criou? Sabe, essas dúvidas assim? Então, aguarde, você vai ter 1000 anos para perguntar. E vai ter aquelas perguntas de: por que o pastor fulano, que pregava na TV, não veio? Aí você vai lá e vai acessar o livro. E por que aquela cidadã lá da minha rua, que só botava os pancadão quando eu fazia o pequeno grupo, por que ela veio para cá? Aí você vai lá e vai ver que quando acabava o pequeno grupo, ela desligava o pancadão, porque ela ficava pensando o que você fala. Então lá a gente vai entender essas questões todas. Depois de 1000 anos no céu, entendendo e comprovando que o julgamento de Deus foi correto, quando não houverem dúvidas no coração dos salvos, nós vamos descer. Durante muito tempo, até a cruz, diz Ellen White, tiveram dúvidas no coração dos anjos que ficaram ao lado de Deus. Eles ficaram do lado de Deus porque eles amavam a Deus, mas não entendiam por que Satanás tinha escolhido aquele caminho. Não sabiam, não queriam andar. Na cruz, eles entenderam que o que Satanás queria era matar o Filho de Deus.
e ocupar o seu lugar. Bem, os salvos descem para estabelecer o seu reino nessa terra. Os ímpios ressuscitam. E Satanás, mais uma vez, os engana. E os engana dizendo que foi pelo seu poder que eles foram ressuscitados. Uma das coisas que eu fico com raiva de Satanás é que ele praticamente só tem 3 cantadas e ele faz as mesmas há 6.000 anos e a gente cai. Olha, a alma é imortal. Não importa o que você faça, ainda que você seja enterrado, você vai ficar vivo em outro plano, como espírito, em outro lugar, mas você continua consciente e tendo ações. Esse é um dos enganos de Satanás. Por quê? Isso significa que aquilo que se faz aqui na terra não importa, porque depois da morte existe uma continuação ou uma nova chance. Você, pelos seus próprios méritos, pode sair do purgatório para o céu e pagar os seus pecados. Isso não é religião da Bíblia, isso é mitologia grega. Platão, mito de Er. Leia lá e você vai ver que é a mesma doutrina romana, sem tirar nem pôr. Outro engano de Satanás, ele leva você a duvidar da palavra de Deus e do amor de Deus. A serpente disse: não é assim que Deus disse? Mas Deus, na verdade, não quer que você coma, não é para o seu bem, não, é porque não quer que você seja igual a Ele. Ou seja, Deus é egoísta, Deus é mau, Deus sempre está zangado, Deus não quer o seu bem. Deus, ele criou uma lei que te prende, te tira a liberdade, quando na verdade é exatamente o contrário. Satanás faz que tudo o que é bom pareça ser mal. Tipo, cevada quase no ponto de estar podre, ele fala, é muito bom, e bota um montão de loiros do seu lado, não é cerveja, né? Mas é cevada perto de apodrecer, né? E tudo aquilo que é mal, ele faz parecer ser bom. E o último engano é: você pode ser Deus, ou seja, operar a sua própria salvação. Ele falou isso com Adão e Eva: vocês serão como Deus. Hoje em dia, ele tem ou pelo menos duas maneiras de falar. Uma é: a vida independe de Deus, você está sempre evoluindo, você está sempre crescendo, você não precisa de Deus, você pode ser o seu próprio Deus, evolução. Outra é o seguinte, é do espiritualismo. Se você for bonzinho, se você ser obediente, fazer obra de caridade, você garante o céu para si. Ou seja, aonde que fica Jesus num processo ou no outro? Ele não é nem criador e nem salvador. Temos que estar atentos, né? Ele sempre é as mesmas coisas. O fato é que a Bíblia diz que aqueles grandes generais, os grandes homens de guerra do passado, eles juntam os exércitos e se organizam e fazem o maior cerco jamais concebido na história humana. O maior cerco militar feito até hoje foi quando as tropas nazistas invadiram a Rússia e cercaram 600.000 russos de uma só vez. É 500 mil de pessoas, é muita gente. Mas as medidas da nova terra são ainda maiores. A distância calculada, você tenta imaginar um quadrado entre Rio e São Paulo. Conseguindo imaginar mais ou menos? Esse é o tamanho da cidade. A distância de Rio e São Paulo, fazendo assim, enorme. E eles vão cercar a terra. E o que isso prova, irmãos? Prova que, se fosse dada uma segunda chance após a morte, para aqueles que não serviram a Deus em vida, ainda assim, eles negariam a Deus. Desce então fogo do céu e os consome. Mas antes disso, Deus permite que eles vejam todas as vezes que eles rejeitaram a Deus, todas as vezes que eles tiveram a oportunidade de um folheto, de um pequeno grupo, de uma música na rádio, de um site na internet, de um convite de um irmão, numa livraria evangélica. Hoje é tão fácil conhecer a Deus, os instrumentos estão tão fáceis, eles vão ver
que eles só ficaram do lado de fora da cidade por uma única questão: eles escolheram. Ninguém pode ser feliz à força. Por que o ladrão não pode ir para o céu? Porque quando ele for querer roubar alguém, ele vai ver o seguinte: as ruas são de ouro, os portais são de pérolas, as colunas são de pedras preciosas. Ele vai ser ganancioso como? Vai roubar asfalto? Sabe, dinheiro é uma coisa tão importante para Deus que ele faz para a gente pisar, né? Ele não ia ser feliz lá, porque ele nunca ia ter mais do que o outro. Agora, Ellen White ela chega a dizer o seguinte, que para os impuros, os que têm pensamentos, cultivam pensamentos impuros, os louvores dos anjos seriam enfadonhos. Os adúlteros não vão poder ir para o céu, porque todos vão estar vestidos de vestiduras brancas. Tem nem como pensar maldade assim. Não vai ter que ninguém que se desvie com ele. Como um assassino, um psicopata, vai conseguir viver feliz no céu se a morte não entra lá? É impossível o pecador ser feliz no céu. Por isso que Deus, respeitando a sua vontade, os deixa aonde? Do lado de fora. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, o verso 14, que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. A Bíblia diz que chegará o tempo em que Deus vai destruir pecado e pecadores. Não vai haver mais morte nem dor. João diz que viu um novo céu, uma nova terra, a cidade santa, a Jerusalém. Deus estará com eles. A glória de Deus vai ser tanta que o sol não vai ter utilidade. Lá o coxo vai andar, o cego vai ver, o mudo vai falar. Lá não haverá depressão, muito pelo contrário. Lá conheceremos o que é felicidade no sentido pleno. Mal e dor ficaram atrás para sempre. E algumas pessoas falam: mas pastor, mas será que eu vou esquecer quem era meu pai, minha mãe, minha esposa? Paulo diz que os sofrimentos e as tribulações do porvir, daqui, não são para comparar com a glória do porvir. Não é que Deus vai fazer uma lavagem cerebral em nós. É que a alegria do céu, da nova terra, serão tamanhas, que uma vida de 70 anos de sofrimento será um ponto, uma vírgula na eternidade. 1000 anos, 2000 anos, uma eternidade plena de felicidade. Não é para se comparar com os problemas que estão aqui. Isso será tão pequeno que nós não vamos mais lembrar dessas coisas. A Bíblia diz que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nada do que for falado aqui hoje, ou qualquer dia, do lado de cada vida, poderá ser uma pequena amostra do que nós vamos viver lá. Ellen White diz que o assunto da eternidade vai ser o amor de Deus. Se você ler a história da redenção, da página 43 até a 45, ela vai falar que quando o Filho de Deus olhou para a humanidade após o pecado, a sua situação era aparentemente irremediável. Não havia solução. Nós escolhemos o diabo para ser o nosso rei, o nosso representante. Toda vez que pecamos, nós estamos dizendo não a Deus e sim a Satanás. Ela ainda fala que se nós soubéssemos o quão terrível é o pecado aos olhos de Deus, nós jamais pecaríamos. Então se formulou o plano da redenção, em que o próprio Filho de Deus viria a essa terra, viver como nós vivemos para pagar o preço. Os anjos não entendiam, não conseguiam conceber a ideia do grande comandante das hostes celestes se fazer pequeno como ser humano, como um bebê, como um embrião, apenas para morrer. Muitos anjos se colocaram à disposição do Salvador de morrerem no seu lugar, mas Deus explicou para os anjos que o nosso pecado
era tão terrível que nem mesmo a vida de um anjo, por mais santo que fosse, poderia pagar os nossos pecados. Conseguiram imaginar de longe o quão terrível é o pecado? Ainda que um anjo morresse por mim, não ia pagar a conta toda. Apenas alguém igual a Deus poderia satisfazer os reclamos de uma lei divina que foi transgredida. Então, o grande Criador dos céus e da terra, aquele que formou o homem com a sua própria mão, aquele que, segundo Isaías, encheu os oceanos com a concha da sua mão. Então a mão não é pequena, né? Encheu os oceanos com a concha da sua mão, que colocou as estrelas em cada lugar e sabe o nome de todas elas. Esse ser todo-poderoso, ele desceu, se fez carne e habitou entre nós. Ele literalmente comeu o pão que o diabo amassou para ele. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E ele sofreu a mais humilhante, a mais torturante forma de matar concebida pela humanidade, que era a cruz. Jesus escolheu isso. Foi da sua própria vontade submeter a um preço terrível. A grande maravilha nisso tudo, irmãos, é que a cruz, a graça de Jesus, ela fez duas coisas que nenhum ser humano poderia fazer por si só. Primeiro, o perdão dos pecados é garantido. Nenhum de nós poderia pagar o preço das nossas transgressões, mas Ele pagou. Mas eu digo que existe uma coisa ainda melhor do que isso. A mesma graça que perdoa é a graça que transforma. E o Senhor Jesus tem o poder de transformar pecadores com destino certo do inferno em filhos de Deus, em santos, em puros, em herdeiros do novo céu e da nova terra. Essa é a graça. Ele reescreve a nossa história. Ele escreve os nossos acertos a caneta e os nossos pecados a lápis e apaga pelo sangue de Jesus. Em Jesus há poder para vencer toda tendência a má, quer herdada ou quer adquirida pelos seus hábitos. Em Cristo há poder. O Senhor olhou em nós, o Senhor confiou tanto em nós, meus irmãos, o céu apostou todas as fichas. O céu apostou todas as fichas. Deus deu o que melhor tinha. Deus deu tudo o que tinha. Jesus se deu. Jesus poderia ter fracassado em sua missão. Ele arriscou a própria salvação. Quando Maria Madalena veio adorá-lo, ele disse: ainda não, porque ainda não subi para o Pai, para saber se o sacrifício foi aceito. Ele correu o risco, meus irmãos, de tudo aquilo que a gente pode falar da Bíblia. Uma coisa tem que ficar gravada no seu coração: Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele preferiu, por amar você, por te amar tanto, Ele preferiu morrer do que viver sem você. Gravaram isso na cabeça? Deus te amou tanto, tanto, que preferiu morrer do que viver sem você. O pastor Rodrigo Silva, ele diz que os romanos, eles tinham pavor de 3 tipos de mortes. Uma delas era ser entregue para ser comido vivo pelos animais, nos anfiteatros romanos. Essa era uma morte assim terrível, você ser devorado vivo, alimento de lobos, de javalis, de leões, de tigres. Uma outra considerada também terrível, talvez a segunda pior, era ser queimado vivo. Você ser pendurado numa pira, acenderem fogo abaixo dos seus pés
E à medida que você vai sendo queimado aos poucos, você sente o cheiro da sua própria morte. Você sente o cheiro da sua carne assando nos seus pés. Até que chega um ponto que você perde a consciência. Mas Cícero, grande estadista, filósofo, advogado romano, ele dizia que existia um tipo de morte que não deveria sequer ser falado diante de uma família de bem. Existe uma morte que não poderia ser mencionada aos ouvidos de um bom cidadão romano. Os romanos chegaram a abolir essa morte para os romanos e aplicarem apenas a escravos e rebeldes estrangeiros. Essa morte é a cruz, em que o condenado ele era despido e espancado, e em seguida ele era levado pela principal via da sua cidade, nu, obrigado a carregar um travessão de cerca de 70 quilos de madeira que não era lixado e, portanto, várias farpas iam nas suas costas. E durante 2 quilômetros ele tinha que ser zombado, humilhado e carregando sobre seus próprios ombros o instrumento de tortura e morte. Após isso, ele era pregado com cravos e não com pregos. E quando jogavam a cruz na cova, no buraco separado para isso, os cravos começavam a rasgar as mãos e pés daquele condenado. Alguns passavam dias, mas apenas horas debaixo do sol escaldante da Palestina faziam com que a sua pele começasse a queimar ali. Cada vez que o vento soprasse, a poeira entrava nas chagas e nas feridas de Jesus Cristo. Aquela poeira, aquelas pedras pequenas faziam com que aquilo coçasse, só que suas mãos estavam presas. Quando o suor descia sobre as feridas, e vocês devem ter experimentado isso com um pequeno corte, arde, mas ele estava com o corpo todo ferido. Ao sentir sede, eles lhe deram vinagre a beber. E Jesus sabia disso. E a cena mais angustiante, a segunda mais angustiante da Bíblia é o Getsêmani, quando Jesus chega a suar gotas de sangue. Jesus, ao suportar os pesos dos nossos pecados, ele não vê o Pai e diz: Senhor, onde o Senhor está? Por que me desamparaste? Aquela cruz em que o diabo pensou que seria a sua vitória foi a grande derrota. Na cruz, Jesus pagou a penalidade máxima por todos os pecados e garantiu a nossa salvação. Devemos olhar a cruz nessa semana e ver com que grande amor o Rei do céu nos amou, a ponto de se humilhar. Mas é nessa cruz que nós temos a vitória e a certeza da salvação, porque a salvação não é algo que nós fazemos, e sim que Ele faz por nós. O conjunto irá louvar o nome do Senhor mais uma vez, e pense no sangue, pense no preço, e decida viver por aquele que tanto te amou.
Por favor, abra sua Bíblia para o último texto dessa manhã, em Isaías 49, o verso 15 e o verso 16. O mal estará para sempre vencido, todo o universo foi purificado. Todas as criaturas, animadas e inanimadas, na mesma nota de harmonia, dizem: Deus é amor. O grande conflito terminou. Para sempre haverá paz e felicidade. Nós, purificados do pecado, sem lembrança dos males passados, estaremos na companhia dos santos anjos, louvando a Deus num lugar onde a noite não existe, porque a glória de Deus será como o nosso sol. Mas em toda essa perfeição vai haver uma única coisa destoando. Muitas pessoas estarão lá que não conheceram a Bíblia como nós conhecemos, e vai ser feita aquela pergunta que não vai deixar que o mal levante a segunda vez. A Bíblia diz aqui em Isaías 49, verso 15, que ainda que uma mãe conseguisse esquecer de um seu filho pequeno que ainda amamenta ou que ainda está no ventre, Deus não se esquecerá de nós. Esse é maravilhoso, nós conhecemos essa passagem. Deus não se esquece de nós, mesmo que o resto do mundo se esqueça. Mas a questão é, por quê? Por que Deus não se esquece de nós? E a resposta está no verso 16. Os salvos não chegavam a perguntar: que feridas são essas em suas mãos? O verso 16 diz o seguinte: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Quando nós estivermos altos, bonitos, fortes, sem nenhuma mancha, marca, ruga pelo pecado, e nós formos cumprimentar o Senhor Jesus, ou Ele acenar de lado, ali estarão as marcas da cruz. Toda vez que o pecado nós cometemos e Satanás nos acusa, Jesus apenas levanta as mãos e diz: Pai, foi por ele também, foi por ela também. Sempre que vem alguém de um outro planeta no céu, numa conferência com Deus, e ver aquilo que estão escritos nos livros, quando Jesus vai pedir a sua ordem, assinar, ele vê ali as marcas nas suas mãos. Para sempre estarão as marcas nas mãos e nos pés de Jesus. Ele pagou o preço de uma morte eterna por nós, e essas marcas dessa morte jamais passarão. Ellen White diz que Jesus recebeu o tratamento que nós merecíamos, para que nós recebêssemos o tratamento que Ele merece. Ele sofreu pelos pecados, que nós receberemos o céu. É por isso que eu não posso voltar atrás. É por isso apesar de eu ser quem eu sou e Deus saber quem eu sou, é por isso que eu amo, porque Ele me conhece, não vocês. Atrás do terno tem um homem pecador, tal ou pior como todos os demais aqui. Só que Deus me amou a ponto de morrer por mim. Às vezes algumas pessoas, quando estão apaixonadas, falam assim: eu estou apaixonado a ponto de morrer por você. A única pessoa que pode falar isso de verdade foi o Senhor Jesus Cristo. Ele se apaixonou por nós
a ponto de morrer, mas essa morte nos deu a vida eterna ao seu lado. E por isso, meus irmãos, ainda que não existisse uma vida eterna, apenas existisse um único momento para eu chegar no céu e dizer: Senhor, obrigado por me amar, isso já valeu a pena para mim. Estaremos para sempre juntos. O mal não se levantará duas vezes, porque a história do amor de Jesus, a história da cruz, as marcas que nos dão esperança, as marcas do amor, estarão para sempre nas suas mãos, sendo um lembrete da sua eterna salvação. Quando todos os discípulos, a multidão dos discípulos abandonaram Jesus, Jesus perguntou para aqueles 12, dizendo: vocês também querem ir embora? E Pedro falou: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Essa é a minha confissão diante de Deus. Senhor, eu não tenho para onde ir, só tu me amas verdadeiramente, só tu me conheces como eu sou, e me conhecendo, consegue me amar. Estaremos no céu, e eu tenho a certeza da minha salvação, de todos que o aceitam, porque a salvação não é operada pelas nossas mãos, mas pelas mãos que foram cravadas na cruz. A igreja está seguindo rumo ao porto seguro. Apesar das tempestades, o barco da igreja vai chegar do outro lado do rio, porque as mãos que seguram o leme são as mãos que nunca jamais falham. Amém? Vamos terminar então com uma oração. Vamos ficar em pé. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por um plano maravilhoso, tão complexo, que será estudado o resto da eternidade, mas por outro lado tão simples, porque para receber as bênçãos da vida eterna, eu preciso apenas aceitar. Ó Senhor, que realmente eu possa hoje receber o perdão dos pecados e a transformação da minha vida através do sangue de Jesus na cruz. Ó Senhor, me ajude, Senhor, a não apontar os erros dos meus irmãos, porque eles não existem mais no livro celestial, porque já foram apagados pelo preço do sangue do Filho de Deus. Ó Senhor, me ajude, Senhor, a olhar não para aquilo que eu fui no passado, mas pela pessoa salva que eu sou agora e pela pessoa perfeita que eu serei quando o Senhor Jesus voltar. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque a nossa salvação não depende de nós, do contrário, nenhum de nós a teria, mas a nossa salvação estará marcada para sempre nas mãos de Jesus. Ó Senhor, que quando vierem as tribulações ou as tentações dessa vida, ao invés de olhar o que o mundo nos oferece, ou a nossa incapacidade de seguir nos padrões de um Deus tão santo, que possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que nos amou tanto, que esse amor nós jamais compreenderemos completamente. Ó Senhor, a nossa salvação está segura, porque ela foi marcada pela cruz de Jesus. Ó Senhor, ao retornarmos para os nossos lares, Senhor, o mundo continua o mesmo, com os seus problemas, com as suas farras, com a sua incredulidade, mas ao sairmos daqui, nós não seremos mais os mesmos. Ó Senhor, que a Tua santidade seja colocada qual manto sobre nós, para nós não pecarmos contra Ti. Escreva a Tua lei no nosso coração e separe em nós um povo santo, uma luz para proclamar a esperança de um Deus morto, mas ressurreto, um Deus vivo, prestes a vir para doar a vida e a liberdade aos que nele creem. Ó Senhor, faze-nos condutos da graça que já nos alcançou. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o hino da saída. O pastor vai estar à porta
para cumprimentar os irmãos. Os diáconos vão organizar a saída. Podemos sentar? Vamos sair louvando.